Queria convidar aqui o pastor Pécio. O pastor Pécio, ele faz parte do corpo docente do Instituto Bíblico Peniel, parte da missão Novas Tribos do Brasil. Ele e o pastor Sidney foram colegas de ministério durante muitos anos, foi quando eu os conheci. E o pastor Pécio tem filhos que cresceram junto com o Leandro. Aí tanto ele fará uso da palavra em nome da missão do Instituto Peniel, como será o mensageiro de Deus para consolar o coração de todos nesse momento. Pastor, bom ter o irmão com a gente, queria tê-lo num momento mais feliz. Meus irmãos, eu digo, minha esposa e eu, vimos o crescimento de Léo, Wesley, o irmão Sidney como nosso colega, a irmã Rubenita, e estando aqui em Conquista, mandei uma mensagem para ele hoje de manhã, para nós termos um tempo juntos. Nós não tivemos um tempo juntos desde que a irmã Rubenita foi recolhida para o lar celestial. Aí ele me dá a notícia também da Vanessa. Então nós estamos tendo esse tempo juntos agora. Os meus filhos falaram: pai, você precisa dar um abraço no Léo, porque eles cresceram juntos. Então houve uma comoção, um sentimento da parte dos meus filhos. Mas um está na África, outro está em Manaus, outro está no Canadá. Então todos estão longe, eles não podem estar aqui. Mas a minha filha mandou uma mensagem. É claro que eu não entendo todo o contexto, mas eu sei que foi muito importante para ela. Então ela dizia assim: eu estava em Vitória da Conquista uma semana antes de Léo e Vanessa se casarem. Fui com eles lá no sítio para cancelar o local e alugar outro. Participei do chá de cozinha dela, fui com eles buscar as fotos pré-wedding e pré-casamento, e eles só liberavam 10 fotos. Tinha que pagar R$10 a mais para cada. Eu paguei 5 fotos para eles, porque fiquei com tanto dó da carinha que ela fez. Lembrei aqui, ela está lá em Manaus. Lembrei aqui que quando fui para Anápolis, antes passamos na casa do Léo, a Vanessa tinha acabado de ganhar a Clarinha. Em um período lá no Instituto Bíblico Peniel, Léo e Vanessa e Clarinha estavam indo para a Vitória da Conquista de Goiás e passaram lá. Eu mostrei Peniel para a Vanessa, que ela não conhecia. Fico lembrando dessas e outras memórias com ela. Aí ela colocou uma carinha de choro. Então são amizades que os jovens fazem, que acabam ligando os pais de alguma maneira, porque eles têm as histórias deles. Meus irmãos, eu não teria a mínima pretensão de consolar a família, mas a palavra de Deus, ela consola. A palavra de Deus tem textos bem apropriados para batismo, texto bem apropriado para a ceia do Senhor e texto bem apropriado para a perda de entes queridos. E esse é um dos textos que eu quero ler com vocês, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, um texto muito apropriado para a perda de entes queridos, ou dos nossos queridos irmãos. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. E 1 Tessalonicenses 4, versículo 18, que é
o encerramento dessa sessão, desse texto, diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então a palavra de Deus nos dá um consolo, e o apóstolo Paulo nos dá uma ordem vinda de Deus, que nós temos que consolar-nos mutuamente, uns aos outros. Com quais palavras? E aí ele dá as palavras anteriormente, a partir do versículo 13. Quais palavras nós escolheríamos? São 133 palavras nesse texto. Mais ou menos 112 palavras no grego, no original desse texto. Quais palavras que ele está se referindo? Eu acredito que ele está se referindo a todas essas palavras desse texto. E não dá para eu destacar todas elas, mas eu quero trazer como consolo para a família, para os irmãos, para mim mesmo, para os meus filhos, essas poucas palavras. Primeira palavra, no versículo 13, esperança. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ele não está proibindo que fiquemos momentânea e temporariamente tristes. Ele não está proibindo isso, porque quem fez as nossas emoções foi Deus, e Ele não daria emoção para depois reprimi-las, mas Ele está dizendo de algo mais permanente, que os irmãos de Tessalônica não deveriam continuar tristes por aqueles que dormiram. Uma palavra mais amena para falar que morreram. Porque quem fica nesse estado são as pessoas que não têm esperança. Agora que eu vi o Léo. Então, Léo, essa é a palavra do Senhor, para que você tenha esperança, para que todos nós tenhamos esperança. A outra palavra é companhia, versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Esperança é uma palavra boa para uma situação dessa. E companhia é outra palavra muito boa numa situação dessa. Nós estaremos em companhia com o Senhor Jesus. A Vanessa já está experimentando dessa companhia que nós queremos experimentar também. A outra palavra que ele nos dá aqui, são várias palavras, mas no versículo 15 é a palavra vinda. Versículo 15: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Essa palavra é muito boa também, é uma palavra que para os teólogos já é conhecida no original, parúcia, parousia, tem as maneiras que as pessoas pronunciam, que quer dizer a vinda, o encontro. O Senhor Jesus vai se encontrar conosco. O Senhor Jesus um dia vai vir até as nuvens, e nós vamos de encontro a Ele. Essa é a promessa que nós temos do arrebatamento. Mas até que aconteça o arrebatamento, algumas pessoas se encontram com o Senhor antes de nós. Nós não sabemos se vamos experimentar, estar
como vivos aqui na terra quando vier o arrebatamento. Parece-me que o apóstolo Paulo tinha essa esperança, e essa deve ser a esperança de todos os crentes em todas as épocas, que a sua própria geração vai ser arrebatada, a geração dos crentes. Mas se assim não for, nós nos encontraremos com o Senhor. E quando vier o arrebatamento, a turma que estiver na terra não precederá aqueles que foram antes. Ou seja, eles não vão se encontrar com o Senhor antes. Tudo bem que são frações de segundos, mas eles têm a prioridade. E o Senhor os ressuscitará, porque já estão com o Senhor em alma e espírito, mas o Senhor vai trazer do seu corpo decomposto todas as moléculas, aonde estiverem, o Senhor vai juntá-las e formar novamente aquele mesmo corpo, evidentemente transformado, melhorado, como o Senhor Jesus, que desceu da cruz e quando ressuscitou, ele tinha o mesmo corpo, não era um outro corpo, era o dele mesmo. E essa é a esperança bendita para todos aqueles nossos irmãos em Cristo que partiram. E essa será também a esperança de todos os crentes, de se encontrarem com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Por enquanto eu mencionei esperança, companhia, vinda. Uma outra palavra para nos consolar é ressurreição, versículo 16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então essa é a palavra que aqui está em forma de verbo, e eu estou falando como substantivo. Ressurreição. Essa é uma palavra de esperança. Nós não somos como aqueles que não têm esperança, que acreditam em várias coisas, desde a alma ficar flutuando no mundo cósmico, ou a esperança de retornar na forma de algum ser inferior, ou em uma outra pessoa, ou aqueles que acreditam que tudo acaba aqui mesmo. São pessoas sem esperança. Nós não estamos julgando essas pessoas como os nossos semelhantes, mas nós estamos tendo compaixão dessas pessoas por pensarem dessa maneira, porque nós temos esperança na palavra do Senhor. E a outra palavra que ele menciona, são várias palavras, mas que eu destaquei aqui no versículo 17, é encontro, encontro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a palavra também que nos conforta, que nos consola. Encontro, reunião. Vindo para essa cidade, eu reencontrei algumas pessoas que há muito eu não via. Foi tão gostoso. Mas tem algumas pessoas que eu queria encontrá-las, mas eu não posso mais, porque elas não estão mais aqui na terra. Mas eu estou com saudade delas. Mas eu vou encontrá-las um dia. E todos nós vamos nos encontrar. Todos nós vamos encontrar até aqueles que nós não conhecemos na terra. Mas nós podemos dizer que nós vamos nos reencontrar, mesmo nós não tendo conhecido essas pessoas na terra, porque nós somos uma família, somos membros de um só corpo.
Se você é um crente que ama o povo de Deus e a igreja, você entra num ambiente onde tem irmãos em Cristo, você só precisa de 10 segundos para você se sentir em casa. Porque nós somos irmãos. E nós vamos nos encontrar. Versículo 18, onde tudo começou, né? Nesse estudo. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Não estou limitando as palavras que eu destaquei aqui. São várias palavras, mas nós destacamos nessa tarde as palavras esperança, companhia, vinda, ressurreição e encontro. Que o Senhor faça a obra de consolo no coração de toda a família e que nós tenhamos essa grande alegria de nos consolar mutuamente. Deus abençoe a vida do Léo, do Wesley, do irmão Sidney e as meninas Clarinha. Qual é o nome da outra? Ana Alice. Deus abençoe e console os corações.